Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. O tema do vídeo de hoje vai te pegar um pouquinho. O tema do vídeo é Deus nos desafia. E o versículo que a gente vai conversar sobre é Mateus, Evangelho segundo Mateus 25, 20, 21. Vamos ler juntas? Então, chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui os outros 5 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, aqui ele está falando sobre a parábola dos talentos. E essa semana, durante o meu devocional, não só no devocional, mas foi no devocional, foi em 2 ou 3 ministrações e foi na leitura bíblica, que o Senhor falou muito comigo sobre aquela passagem da mulher que foi alimentar o profeta Eliseu. Eu acho que é o profeta Eliseu. Que ele foi até a cidade, encontrou com uma mulher e ela assim, ela não tinha nada. E daí ele falou para ela assim, faz um bolo para mim. E ela falou assim, meu senhor, não tem como eu fazer, o que eu tenho de farinha em casa é o suficiente para fazer um bolo para mim e para o meu filho e depois a gente vai morrer. Aí ele falou para ela assim, não, faz, a farinha não vai secar, o azeite não vai faltar, faz uma porção primeiro para mim, depois para você e para o seu filho. E o que aconteceu? Ela obedeceu, foi lá, fez o bolo, o pão para ele, e outra ordem que ele falou é assim, pede para suas vizinhas vários jarros, porque você vai encher aquilo de azeite. Foi o que ela fez. E, moral da história, ela fez para ele, fez para ela e foi fazendo, e o azeite não secou. E a farinha também não acabou. Então, com isso, o que essa palavra nos traz e qual que é o tema do vídeo de hoje? Que Deus nos desafia. Às vezes você está pensando qual talento você tem, porque eu fiquei assim, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo nessa mensagem? Até agora eu não entendi muito bem, porque Ele me falou em 3 coisas completamente diferentes. E daí, quando eu peguei para fazer o meu outro devocional, apareceu justamente essa palavra, tá? A parábola dos talentos. E eu fiquei assim, não, calma, tem alguma coisa que o Senhor está querendo me dizer. Então, na verdade, a gente pensa que a gente não tem nada. Pelo fato da gente ter poucas coisas, às vezes você só tem um talento, que você é bom. Né? Você é bom como escritor, você é bom em frente às câmeras, você é uma boa cozinheira, o que você é bom? Só que você acaba achando que isso que Deus depositou em você não é o suficiente. Então, deixa eu trazer uma coisa para você aqui. Se Deus não lhe der coisas das quais você tem medo, então a fé perdeu a autoridade. Não é preciso ter fé para viver uma vida derrotada e difícil. Deus está preparando para mudá-lo, para o reino para o qual você ainda não está preparado. O verdadeiro desafio é aquele em que nos sentimos desconfortáveis, e aqui você para. Por que a gente vai até a metade do caminho, começa a fazer uma coisa e depois a gente trava naquilo? Por algumas razões. Quando começa a ficar desafiador, quando começa a lidar com as nossas inseguranças, a tendência é a gente retroceder. Então a gente dá um passo para frente e 2 para trás. Por exemplo, você está gravando um vídeo e o que você espera? Que, nossa, as pessoas vão super gostar do meu vídeo. Só que não é assim, porque na verdade o primeiro, o segundo, o terceiro ainda é ajuste, mas você já sabe, pelo menos no meu caso, eu já sei que Deus colocou, por exemplo, a comunicação como um talento para mim.
Acontece que eu, Danúbia, preciso lapidar. Então, quando eu falo assim, Deus está preparando para mudá-lo para o reino para o qual você ainda não está preparado, isso significa assim, vai trabalhando no seu talento, porque Deus está olhando, sabe? Sinta-se desafiado a viver pela fé e avançar, ou seja, não para de fazer aquilo que você começou a fazer. É porque você está com medo, porque todos os desafios, eles nos colocam numa posição de realmente desconforto. Começar não é fácil, sabe? E a gente menospreza os pequenos começos. A gente, como eu falei anteriormente, eu quero começar, eu já quero ter audiência, eu já quero isso, eu já quero aquilo, e às vezes você não está preparado para isso. Só que eu me apego muitas coisas que Deus fala na Bíblia. E falou para Davi, se eu não me engano, falou para Jeremias, que ele fala assim: o homem vê a imagem, né, vê o físico, né? Isso eu lembro muito de Davi. Mas eu vejo o coração. Então, Deus, ele colocou na gente porçõezinhas de coisas. Ele nos ungiu já com alguns talentos. Talvez seja um, talvez seja dois, talvez seja três, mas o importante é que ao perceber que você tem talento para alguma coisa, trabalhe em cima desse seu talento. Porque o final desse versículo é que ele foi dando talento para as pessoas de acordo com a capacidade dela, porque é isso. Deus não te dá mais do que você suporta. Tem gente que tem vários talentos. Então, quanto mais talento ela tem, mais ela consegue se desenvolver naquilo. Tem gente que só tem um talento. E às vezes você só tem um talento e você pega esse talento e enterra. Foi o final desse versículo termina nisso. Uma pessoa que ele deu um talento, a pessoa ficou com medo. Ele simplesmente, ele falou assim, ele deu até uma bronca, sabe, nessa pessoa, porque você enterrou este talento. Então, eu tenho uma oração que eu faço assim para Deus, que eu falo assim: não permita que eu passe nessa terra sem fazer nada, sabe, sem ter feito alguma coisa relevante. E eu não estou falando relevante de nações, mas eu tô falando de relevante das minhas filhas olharem e falar assim: poxa, minha mãe fez isso, minha mãe fez aquilo, sabe? Minha mãe escreve, minha mãe fez vídeos, minha mãe tentou fazer um monte de coisa, minha mãe faz um monte de coisa. Porque tem gente que tem a oportunidade, tem o talento, mas falta ainda a fé. E não é a fé em Deus, talvez a fé em si mesma, sabe? De fazer. Falta ainda acreditar em si, acreditar que você é capaz de fazer. Então essa parábola dos talentos, eu poderia ficar aqui horas falando sobre ela, com vários contextos bíblicos, mas eu queria fazer um vídeo muito curto para fazer uma pergunta para você assim: que talento que você tem que você está ignorando com medo da opinião de outras pessoas? De repente você está querendo gravar um vídeo, de repente você quer abrir uma empresa, de repente você quer mudar de carreira, de repente você, sabe, o que você faz? Aqui vou dar uma chave para você. Aquilo que você faz, que as pessoas elogiam, e você fala: ai, sério? E você sente que é pouco. Talvez você cozinha muito bem, todo mundo elogia a sua comida, talvez você é uma boa ouvinte. Qual é o seu talento? O que você faz com naturalidade que as pessoas ficam impressionadas, sabe? Então eu queria trazer esse vídeo e deixar esse registro aqui. Sinta-se desafiado a viver pela fé e avançar. É isso que Deus desenhou para você. Então tá sendo desafiador? Precisa te expor, sabe? Vai lá e faz. Não enterra o talento que Deus colocou para você. É isso mais importante, não enterra o talento que Deus colocou para você. E com isso, eu encerro a mensagem de hoje, porque eu também quero meditar nessas palavras, porque eu fiquei muito surpresa quando veio Deus nos desafia. Eu estou sendo desafiada por Deus e eu estou desafiando você a pensar qual talento que você está
deixando de lado. Você vai prestar contas desse talento, hein? Então Deus não criou você para vir na terra só para comer, beber, dormir e pagar conta. Eu tenho absoluta certeza. Jesus não morreu na cruz para que você apenas coma, durma e faça mais nada, ou fique no Instagram, no TikTok ou qualquer rede social. Eu tenho certeza que assim como a mulher, ela tinha só um pouquinho de farinha, e que aquele pouquinho ela multiplicou, eu tenho certeza que você tem alguma coisinha dentro de você que você pode usar. Então pensa sobre isso, nos vemos no próximo vídeo, Deus abençoe você, Deus abençoe a mim, e nos vemos em breve, se Deus assim quiser.